o som que estremeceu o céu e foi silenciado na terra. O Apocalipse é um livro envolto em mistérios, mas poucos elementos despertam tanta curiosidade e inquietação como os 7 trovões. Em meio a visões grandiosas de anjos, trombetas, selos e juízos, há um momento que se destaca pela sua estranheza e impacto. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, está prestes a anotar mais uma revelação celestial, quando 7 trovões ressoam dos céus com tal força que parecem trazer um conteúdo próprio, uma mensagem completa, talvez aterradora, talvez gloriosa. Mas então, algo inusitado acontece. Quando João se prepara para escrever o que os trovões disseram, ele ouve uma voz do céu que ordena: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. É como se o próprio Deus tivesse decidido esconder, no coração do livro mais profético da Bíblia, uma chave que ninguém mais pode tocar. Mas por quê? O que há de tão poderoso, tão definitivo, tão impactante nessa mensagem que ela precisou ser ocultada? Porque, em um livro que revela o futuro da humanidade, justamente essa parte foi silenciada. Esse mistério ecoa através dos séculos. Não estamos falando de símbolos comuns, mas de uma manifestação sonora diretamente associada ao trono de Deus. Na Bíblia, o trovão é muitas vezes associado à voz do Altíssimo. No Sinai, o monte fumegava e tremia ao som de trovões enquanto Deus entregava a lei. Em João 12, quando o pai responde em voz audível ao filho, a multidão diz ter ouvido um trovão. E no Salmo 29, Davi declara: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O trovão na Escritura não é apenas um ruído, é a linguagem de um poder que ultrapassa a compreensão humana. Quando 7 trovões falam, não é exagero pensar que 7 aspectos da própria voz divina estão em manifestação plena. 7, na simbologia bíblica, representa plenitude, totalidade, perfeição espiritual. E se esses trovões fossem a revelação final de algo que o mundo ainda não está preparado para ouvir? O mais intrigante é que João ouviu. Ele não apenas percebeu os trovões, ele entendeu o que eles disseram. Isso significa que a mensagem foi clara, audível, real, mas não pôde ser registrada. É como se Deus tivesse confiado a João um segredo eterno, um código celeste que será liberado apenas no momento exato. E esse detalhe é assustadoramente significativo. Nem tudo foi revelado. Mesmo no Apocalipse há coisas escondidas. Isso nos mostra que o fim dos tempos é mais profundo do que qualquer teologia humana pode mapear. Existe uma dimensão da profecia que permanece velada. E os 7 trovões são o selo desse mistério. A teologia tradicional tenta buscar explicações, sugerindo que os trovões podem estar ligados a juízos ainda mais terríveis, ou talvez a segredos escatológicos que Deus ainda reserva para o tempo do fim. Mas há algo mais aqui, algo espiritual, algo que não se explica apenas com cronogramas. Estamos diante de um ato de Deus que diz: vocês não estão prontos. E isso deve provocar em nós reverência. O fato de uma parte da revelação ter sido deliberadamente ocultada nos mostra que a humildade é a única postura possível diante das profecias. Não sabemos tudo. Não podemos saber tudo. E ainda assim fomos chamados a confiar. Os 7 trovões são um lembrete estrondoso de que o céu continua soberano, de que Deus não revelou o Apocalipse para satisfazer a curiosidade, mas para despertar a consciência. A pergunta que fica é: o que Deus estava dizendo que o mundo ainda não podia ouvir? E será que, nos dias de hoje, essa mensagem está mais próxima de ser revelada? O segredo de Deus e o tempo do fim. Quando João ouve os 7 trovões no capítulo 10 de Apocalipse, ele está no meio de uma sequência intensa de visões. Anjos poderosos descendo, o livro pequeno sendo aberto, a terra estremecendo sob presságios celestiais. Mas o que os 7 trovões dizem é imediatamente selado. Isso não acontece em nenhum outro ponto do Apocalipse.
Nem mesmo os mistérios mais densos, como o número da besta ou a queda de Babilônia, recebem uma proibição tão direta. O silêncio imposto por Deus aqui revela algo espiritual. Há um limite divino ao que o ser humano pode suportar. E esse limite não é apenas intelectual, mas emocional, espiritual, existencial. O que os trovões disseram era tão denso, tão absoluto, que poderia transformar em desespero aquilo que deveria gerar temor reverente. O Apocalipse é cheio de paradoxos. É o livro da revelação e do ocultamento, da clareza e do mistério, da justiça e da misericórdia. E dentro dele, os 7 trovões são como um véu jogado sobre o último segredo. Curiosamente, logo depois dessa cena, o anjo proclama algo grandioso. Não haverá mais demora. Essa frase nos conecta diretamente ao tempo do fim. O silêncio dos trovões antecede o rompimento definitivo da história. É como se Deus dissesse: o tempo da espera acabou, mas há algo que só será compreendido quando os céus forem rasgados por completo. O que isso significa para nós? Significa que os trovões podem estar conectados ao próprio mistério de Deus, mencionado no versículo seguinte. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Esse mistério de Deus é um dos conceitos mais profundos das Escrituras. Em Colossenses, Paulo diz que o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Em Efésios, o mistério é a união entre judeus e gentios em um só corpo. Mas aqui, no Apocalipse, o mistério assume outra dimensão. É a conclusão do plano eterno. E os 7 trovões parecem estar ligados a essa culminação. Alguns estudiosos especulam que os trovões poderiam ser vozes de juízo ainda mais severo do que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Outros afirmam que são revelações escatológicas tão detalhadas que poderiam gerar um colapso na fé de muitos. Mas talvez a questão mais profunda não seja o que os trovões disseram, mas por que eles não puderam ser revelados. E aqui entramos em um campo espiritual delicado, o da obediência profética. João, que escreveu sobre dragões, bestas, estrelas caindo do céu e tormentos infernais, não teve permissão para registrar uma única palavra dos trovões. Isso mostra que a profecia verdadeira não é movida por curiosidade, nem por sensacionalismo. A profecia autêntica é guiada pelo Espírito e limitada por ele. E isso precisa ser entendido por uma geração acostumada a buscar revelações, como se fossem previsões de horóscopo. Nem tudo que Deus mostra é para ser dito. Nem tudo que é visto é para ser compartilhado. Algumas coisas são seladas, até que o tempo determinado chegue. E quando esse tempo chegar, e ele está chegando, os trovões poderão novamente ecoar. E talvez não como símbolos, mas como realidade. Você já parou para pensar que os 7 trovões podem estar sendo ouvidos espiritualmente agora mesmo nos bastidores da história? Que seus ecos estão se aproximando da terra e preparando o coração da igreja? Se Deus permitiu que João ouvisse, talvez ele também esteja preparando corações hoje para ouvir. Mas não para escrever, para entender, para discernir, para se posicionar. Os ecos dos trovões na história e no espírito. O silêncio dos 7 trovões não foi o fim da mensagem. Foi o início de um chamado. Quando Deus silencia algo, não é para esconder por capricho, mas para preparar. E desde que João ouviu e foi proibido de escrever, os séculos seguintes se tornaram uma espécie de câmara de eco desse momento profético. Muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história relataram sentir que há algo não dito no Apocalipse. Algo que paira como uma sombra por trás dos acontecimentos mundiais. Guerras, terremotos, pestes, quedas de impérios, perseguições à igreja, tudo isso são como sussurros do trovão que ainda não se revelou plenamente. Um trovão anuncia uma tempestade, e os 7 trovões juntos anunciam algo muito maior do que qualquer evento natural. Eles são presságios espirituais.
E se eles ainda não falaram de novo, talvez seja porque o mundo ainda não chegou ao ponto de ruptura que exige sua manifestação. Mas os sinais estão se intensificando. O cenário atual é, em muitos aspectos, o mais semelhante à convergência profética descrita em Apocalipse. A globalização, o controle digital, o colapso das verdades absolutas, o avanço do engano espiritual, a frieza do amor. Tudo isso são como relâmpagos que anunciam que os trovões vêm logo atrás. E será que esses trovões não são, na verdade, vozes? Vozes dos próprios céus, dos anjos, dos decretos eternos? Ou será que são palavras do próprio Cristo que ainda não devem ser pronunciadas até o tempo do fim? O livro de João registra que Jesus disse muitas coisas que seus discípulos ainda não podiam suportar. Ele prometeu que o Espírito os guiaria em toda a verdade no tempo certo. Isso mostra que há uma progressão no desvelar da revelação. E os 7 trovões representam a última camada, a mais profunda, a mais santa, a mais avassaladora. E como eles se manifestam hoje? Não audivelmente? Ainda não. Mas espiritualmente. Cada vez que a igreja se reúne e ouve a palavra com temor, cada vez que uma vida se arrepende e se rende, cada vez que um crente discerne que o tempo está se encurtando, os trovões espirituais ressoam nos céus. O Espírito Santo é aquele que esquadrinha as profundezas de Deus, inclusive os mistérios ainda selados. Ele não revela tudo de uma vez, mas prepara o coração dos que têm ouvidos para ouvir. Muitos hoje, ao lerem o Apocalipse, sentem uma inquietação que não sabem explicar. Um peso, uma expectativa, um chamado ao jejum, à intercessão, à santidade. Isso pode ser a reverberação dos 7 trovões, o som de uma glória escondida que está prestes a ser revelada. E aqui há um alerta. A igreja precisa estar pronta para ouvir antes de proclamar. Quando os trovões falarem, e eles falarão, quem estiver com os ouvidos espirituais abertos será capaz de discernir a hora. Os trovões não precisam mais de escribas, precisam de sentinelas. Homens e mulheres que estejam de joelhos, vigiando com lâmpadas acesas, como as virgens prudentes. O som dos 7 trovões será para os fiéis o que o som da trombeta foi para Israel no Sinai. Uma convocação para subir mais alto, para se aproximar, para ouvir o que nenhum ouvido natural pode suportar. Mas para os despreparados, será ruído, será escândalo, será destruição. Assim como a voz de Deus no Sinai fez o povo recuar com medo, os trovões podem provocar pânico naqueles que não entenderam que o Apocalipse não é um livro de terror. É um chamado à glória. Estamos ouvindo os ecos, estamos sentindo o peso. O mundo já está tremendo, mas o som completo ainda virá. E só aqueles que estiverem escondidos no Senhor conseguirão ficar de pé quando os 7 trovões falarem pela segunda vez. Quando os trovões falarem novamente, os 7 trovões não foram uma mensagem perdida, foram uma mensagem adiada. E isso muda tudo, porque se o que João ouviu ainda está selado, então está guardado. E se está guardado, um dia será liberado. Mas quando? Como? E para quem? O Apocalipse nos ensina que nada acontece fora do tempo de Deus. Existe um cronograma celestial, onde cada selo, cada trombeta, cada taça tem seu momento preciso. E os 7 trovões também estão dentro desse cronograma. O anjo forte de Apocalipse 10, aquele que proclama que não haverá mais demora, está em cena justamente no momento em que os trovões falam. Isso significa que os trovões estão associados ao fim da espera, à conclusão da paciência de Deus. E isso é muito sério, porque estamos vivendo espiritualmente os momentos finais da misericórdia estendida. Os trovões podem estar ligados ao juízo final, ou à última convocação da igreja. E talvez essa seja sua função mais profunda. Não apenas revelar, mas despertar. O som do trovão sempre foi usado nas Escrituras como símbolo da voz de Deus em juízo e glória. No Monte Sinai, a voz do Senhor era como trovões. No Salmo 29,
a voz do Senhor ressoa sobre as águas como trovão poderoso. Em João 12, quando o Pai responde audivelmente a Jesus, alguns acham que foi um trovão. Ou seja, trovões sempre estiveram ligados a momentos de manifestação divina. Agora imagine 7 trovões. Não apenas sons, mas sentenças. Não apenas ruídos, mas decretos. Quando eles falarem de novo, não será por meio de palavras humanas. Será um estremecer do céu e da terra. E talvez não seja necessário que eles sejam literalmente ouvidos. Talvez o mundo inteiro os sentirá em forma de eventos globais. Colapsos, juízos, revelações escatológicas. Quando os 7 trovões falarem, a linha entre o natural e o sobrenatural será rasgada. E a pergunta será: quem estará com o espírito sensível o suficiente para discernir? Isso nos leva a uma reflexão urgente. O que estamos fazendo com o tempo que temos antes deles falarem novamente? Se o silêncio dos trovões nos deu uma janela de preparo, será que estamos aproveitando? Ou estamos distraídos, adormecidos, endurecidos? O Apocalipse não é um livro para especulação. É um livro para transformação. E os 7 trovões são o lembrete mais intenso de que há segredos que só se acessam com temor e tremor. Talvez Deus tenha ocultado essas palavras para que ninguém as banalizasse. Porque quando o conteúdo dos trovões for revelado, seja na eternidade, seja no juízo, seja nos eventos finais, ele será irreversível. Por isso João não escreveu. Porque não era para ser debatido, interpretado, comercializado. Era para ser aguardado com reverência. Há uma geração surgindo agora que está faminta por mais de Deus, mas também precisa aprender o valor do silêncio sagrado. Nem tudo o que é visto deve ser falado. Nem toda visão precisa virar vídeo ou livro. Algumas precisam virar lágrimas. Outras, jejum. Outras, consagração. O som dos 7 trovões voltará a ser ouvido, disso não temos dúvidas. Mas ele não virá para satisfazer curiosidade. Virá para selar destinos, para executar justiça, para glorificar Cristo como o juiz de toda a terra. E quando vier, não haverá tempo de correr. Só haverá tempo de estar pronto. Que os ecos do que João ouviu nos encontrem de joelhos. Que o silêncio de Deus nos ensine mais do que 1000 palavras. E que, quando os trovões voltarem a falar, sejamos encontrados com o coração em chamas, não com os ouvidos tapados. O chamado silencioso dos trovões. Agora pare e ouça. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Ouça o que não foi escrito. Sinta o que não foi revelado. Perceba o peso do que João ouviu e teve que calar. Esse é o ponto mais profundo dos 7 trovões. Deus está nos ensinando a ouvir no silêncio. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser dito, explicado, traduzido. Mas o Espírito Santo ainda fala em mistérios. Ainda chama os seus para os lugares secretos. E os 7 trovões são mais do que uma profecia oculta, um convite à intimidade. Imagine a cena. João, o último dos apóstolos, exilado em Patmos, diante do céu aberto. Ele vê e ouve glórias indescritíveis, mas no momento mais intenso, quando os trovões falam, ele é interrompido. E a ordem é clara: não escreva. Isso quebra a expectativa. Isso frustra o impulso humano por controle. Mas também revela algo precioso. Há segredos reservados só para quem anda perto. João ouviu porque estava no espírito, porque era íntimo, mas não pôde compartilhar, porque havia um limite entre o santo e o profano, entre o que edifica e o que destrói, entre o que transforma e o que escandaliza. Os 7 trovões nos lembram que Deus ainda tem mensagens que só serão reveladas àqueles que o buscam por quem Ele é, não pelo que Ele pode dizer. Há um véu sobre esses mistérios que não se rasga com curiosidade, mas com santidade. E talvez esse seja o maior desafio da igreja hoje. Queremos saber mais, mas não queremos nos aprofundar mais. Queremos os segredos do céu, mas sem a disciplina do jejum, da oração, da renúncia. E Deus, em sua sabedoria,
selou os trovões como um teste. Quem vai perseverar mesmo sem resposta? Quem vai buscar mesmo sem visões? Quem vai continuar fiel mesmo sem revelações novas? O silêncio dos 7 trovões é um chamado à fidelidade. É como se o céu dissesse: você confia em mim mesmo sem entender tudo? Quando os trovões voltarem a falar, e eles vão falar, os que se mantiveram fiéis no escuro serão os primeiros a entender. Os trovões não são para os curiosos, são para os consagrados. E o momento em que eles se manifestarem novamente será decisivo. Pode ser no tempo do anticristo, no soar da última trombeta, ou no instante em que a noiva for arrebatada. Mas será um momento de separação. Os que estiverem alinhados com o coração de Deus compreenderão espiritualmente o que está acontecendo. Os que viveram de aparência e religiosidade cairão em confusão. E você? Está se preparando para ouvir? Está afinando seu coração com a frequência do céu? Porque os trovões não falarão em português, inglês ou hebraico. Eles falarão a linguagem da eternidade. Uma linguagem que só é compreendida pelos humildes, pelos quebrantados, pelos vigilantes. O Apocalipse termina com um convite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os 7 trovões fazem parte desse chamado. Não foram escritos, mas não foram esquecidos. Eles ecoam no espírito de quem busca. Eles sussurram no meio das lágrimas dos intercessores. Eles se aproximam, e o mundo está prestes a ouvi-los. Quando a última trombeta soar, quando os céus se abrirem, e quando Cristo retornar como Rei dos Reis, talvez os 7 trovões falem por fim, e suas palavras não serão apenas som, serão glória, juízo, justiça e vida eterna. Até lá, que o nosso coração permaneça atento, que a nossa alma esteja como João, inclinada, rendida, pronta para ouvir. Porque o silêncio dos trovões é, na verdade, o maior chamado à santidade que a Igreja já recebeu.